Capítulo 5, Parte 1. Brisbane, 1976. Cassandra adivinhou para onde estavam indo assim que sua mãe abriu o vidro e disse ao frentista para encher o tanque. O homem falou alguma coisa que fez a mãe rir como uma adolescente. Ele piscou para Cassandra antes de percorrer com os olhos as longas pernas bronzeadas da mãe, que usava um shorts jeans bem curto. Cassandra estava acostumada com os homens lançando olhares de admiração para a mãe, então não ligou. Virou o rosto para observar através da janela e pensou em Nell, sua avó, pois era para a casa dela que estavam indo. O único motivo que levava sua mãe a colocar mais de $5 de gasolina era a viagem de 1 hora pela Southwest Freeway até Brisbane. Cassandra sempre sentiu um grande respeito por Nell. Só a tinha visto 5 vezes antes. Ao menos era o que conseguia lembrar. Mas Nell não era do tipo que alguém esquecia facilmente. Para começar, era a pessoa mais velha que Cassandra já vira ao vivo. E não sorria como os outros, o que a fazia parecer muito imponente e um tanto assustadora. Leslie não falava muito em Nell, mas uma vez, quando Cassandra já estava deitada e sua mãe brigava com o namorado anterior a Len, ouvira a avó ser chamada de bruxa. E, embora Cassandra já não acreditasse mais em mágica na época, a imagem não lhe saiu da cabeça. Nell parecia mesmo uma bruxa, seu longo cabelo grisalho, preso em um coque na altura da nuca, a casa estreita de madeira na encosta da montanha em Paddington, com sua pintura amarelo-limão descascada e seu jardim de vasta vegetação, além dos gatos da vizinhança que a seguiam por toda a parte. Ela olhava fixamente para você como se estivesse prestes a lançar um feitiço. Elas desceram a Logan Street com as janelas abertas. Leslie cantava junto com o rádio a nova canção do ABBA, que vivia na parada de sucessos. Depois de cruzar o rio Brisbane, contornaram o centro da cidade e atravessaram Paddington, com seus chalés de ferro corrugado, incrustados nas montanhas. Perto de Latrobe Terrace, descendo uma ladeira íngreme e no meio de uma rua estreita, ficava a casa de Nell. Leslie estacionou e desligou o motor. Cassandra continuou sentada, com o sol quente entrando pelo para-brisa e batendo em suas pernas, a parte de trás dos joelhos grudada no banco forrado de plástico. Saltou do carro junto com a mãe e ficou ao seu lado na calçada. Involuntariamente olhou para cima, para a casa alta revestida de madeira. Um caminho estreito de cimento levava até o imóvel. Havia uma porta no final, mas alguém anos antes fechara a escadaria, obscurecendo a entrada, e Leslie disse que ninguém jamais a utilizava. Nell preferia assim, isso impedia as pessoas de aparecerem sem avisar, achando que eram bem-vindas. As calhas eram velhas e frouxas, e no meio delas havia um buraco, rodeado de ferrugem, por onde devia passar uma grande quantidade de água quando chovia. Mas não havia sinal de chuva, pensou Cassandra, enquanto uma brisa quente fazia soar o carrilhão. Meu Deus! Brisbane é um buraco imundo, disse Leslie, olhando por cima dos enormes óculos escuros e balançando a cabeça. Ainda bem que dei o fora daqui. Ouviu-se um barulho no fim da passagem. Um gato cor de caramelo olhava fixamente para as recém-chegadas com uma expressão de desagrado. Um rangido no portão antecedeu o som de passos. Uma figura alta de cabelos grisalhos apareceu ao lado do gato.
Cassandra prendeu a respiração. Nell. Era como ver em carne e osso um personagem criado pela sua imaginação. Elas ficaram paradas, encarando-se. Ninguém disse nada. Cassandra teve a estranha sensação de estar testemunhando um misterioso ritual de adultos que não era capaz de entender. Imaginava por que continuavam ali em pé. Quem iria tomar a iniciativa? Quando Nell quebrou o silêncio. Achei que tivéssemos combinado que você ligaria antes. Também estou feliz em vê-la, mamãe. Estou separando caixas para leiloar. Está tudo espalhado, não tem lugar para sentar. Nós damos um jeito, Leslie apontou para Cassandra. Sua neta está com sede, está um calor horrível aqui fora. Cassandra sentiu um desconforto e olhou para o chão. Havia algo estranho no comportamento da mãe, um nervosismo a que não estava habituada e que não conseguia entender. Ouviu a avó suspirar lentamente. Tudo bem, então, disse Nell. É melhor vocês entrarem. Nell não tinha exagerado quanto à bagunça. O chão estava coberto de papéis amassados, montes de jornais. Sobre a mesa, uma ilha no meio daquela bagunça, havia inúmeras peças de porcelana, vidro e cristal. Bibelôs, pensou Cassandra, satisfeita por se lembrar da palavra. Vou pôr a chaleira no fogo, disse Leslie, afastando-se até o outro lado da cozinha. Nell e a neta ficaram sozinhas. E ela olhou para Cassandra com aquele seu jeito misterioso. Você cresceu, mas ainda está muito magra. Era verdade, as crianças da escola sempre falavam isso. Eu era magra como você, contou Nell. Sabe como meu pai costumava me chamar? Cassandra deu de ombros. Pernas sortudas. Sortudas porque não se partiam ao meio. Nell começou a tirar xícaras de chá de ganchos presos em um armário antigo. Chá ou café? Cassandra balançou a cabeça escandalizada. Embora tivesse completado 10 anos em maio, ainda era pequena e não estava acostumada a lhe oferecerem bebidas de adultos. Não tenho suco de fruta nem refrigerante, avisou Nell, nem nada desse tipo. Então a menina respondeu como se tivesse reaprendido a falar naquele momento. Eu gosto de leite. Nell piscou para ela, surpresa. Está na geladeira, tenho bastante leite para os gatos. A garrafa deve estar escorregando. Tome cuidado para não cair no chão. Quando o chá foi servido, a mãe pediu que brincasse do lado de fora. O dia estava bonito demais para ficar presa dentro de casa. Vovó Nell acrescentou que podia brincar debaixo da casa, mas que não devia mexer em nada e que não podia entrar de jeito nenhum no apartamento do andar de baixo. Era uma daquelas terríveis ondas de calor em que os dias parecem se suceder sem que haja intervalo entre eles. Os ventiladores apenas movimentam o ar quente. As cigarras são ensurdecedoras. Respirar é um esforço e não há nada a fazer, exceto ficar deitado, esperando que janeiro e fevereiro passem, as tempestades de março cheguem e que finalmente venham os primeiros ventos de abril. Mas Cassandra não sabia disso. Era uma criança e tinha a energia infantil para enfrentar o clima. Fechou a porta de tela e foi para o quintal. Flores de jasmim haviam caído e assavam no chão, pretas, secas e murchas. Ela foi pisando nelas, sentiu certo prazer ao ver as manchas no cimento. Sentou-se no banquinho de ferro na clareira e olhou para o estranho jardim da sua misteriosa avó, a casa lá embaixo. Imaginava o que as duas estariam conversando, porque tinham ido até lá. Por mais que refletisse, no entanto, não conseguia encontrar respostas.
Passado algum tempo, Cassandra se distraiu com o jardim. Esqueceu as perguntas e começou a colher pequenas bagas enquanto um gato preto a observava de longe, fingindo desinteresse. Quando juntou uma boa quantidade, Cassandra subiu no galho mais baixo da mangueira, segurando cuidadosamente as bagas, e começou a estourá-las uma por uma. Apreciou a sensação das sementes frias e gosmentas entre os dedos, a surpresa do gato quando uma baga caiu entre suas patas, seu entusiasmo ao pensar que se tratava de um gafanhoto. Depois de estourar todas, Cassandra limpou as mãos no short e olhou em volta. Do outro lado da cerca de arame havia um enorme prédio branco, retangular. Era o teatro de Paddington. Cassandra sabia, embora estivesse fechado naquele dia. Em algum lugar ali perto, sua avó tinha uma loja de artigos usados. Cassandra estivera lá uma vez, em outra das visitas inesperadas de Leslie a Brisbane. Nell ficara com ela enquanto a mãe saíra para se encontrar com alguém. Nell a deixara polir um aparelho de chá de prata. Cassandra tinha gostado disso, do cheiro de silvo, de ver o pano ficar preto e o bule brilhante. Nell até explicou alguma das marcações. Leão significava libra esterlina. Cabeça de leopardo para Londres. Uma letra para o ano em que tinha sido fabricado. Era como um código secreto. Cassandra fizera uma busca em casa depois, na esperança de encontrar alguma coisa de prata para polir e decodificar para Leslie. Só que não encontrara nada, esquecera-se desde então de quanto gostava daquela tarefa. À medida que o dia foi passando e as folhas da mangueira começaram a murchar com o calor e o canto das pegas ficava preso em suas gargantas, Cassandra começou a retornar para a casa. Sua mãe e Nell ainda estavam na cozinha. Podia ver suas silhuetas através da tela, então continuou, dando a volta até o outro lado. Havia uma grande porta de correr de madeira e quando puxou a maçaneta, ela se abriu, revelando a área fresca e sombria debaixo da casa. O escuro contrastava com a claridade do lado de fora. Foi como adentrar em outro mundo. Cassandra sentiu uma onda de animação ao percorrer o espaço. Era um local amplo, mas Nell tinha feito o possível para preenchê-lo. Caixas de todos os tamanhos e formas estavam empilhadas até o teto, ao longo de 3 paredes, e na quarta havia portas e janelas, algumas com as vidraças quebradas. O único espaço vazio era um corredor na parede do fundo, que dava para o que Nell chamava de apartamento. Ao espiá-lo, Cassandra viu que era do tamanho de um quarto. Estantes improvisadas, cheias de livros antigos, tomavam 2 paredes e havia uma cama de armário no canto, coberta com uma colcha de retalhos azuis, brancos e vermelhos. Uma pequena janela fornecia a única iluminação do lugar, mas alguém tinha pregado tábuas de madeira sobre ela. Deviam ter feito isso para impedir a entrada de ladrões, pensou Cassandra, embora não pudesse imaginar o que eles iriam querer ali. Teve vontade de deitar na cama, de sentir a colcha fria sob sua pele quente. Mas Nell fora clara. Podia brincar lá embaixo, mas nunca entrar no apartamento. E Cassandra tinha o hábito de ser obediente. Em vez de entrar e se atirar na cama, deu meia volta. Seguiu para o lugar em que alguma criança, muito tempo antes, havia pintado um jogo de amarelinha no chão de cimento. Procurou por uma pedra, descartou diversas antes de se decidir por uma de formato regular, sem arestas que a desviassem do trajeto. Cassandra jogou a pedra, que caiu exatamente no meio do primeiro quadrado, e começou a pular. Já estava no número 7 quando a voz da avó
cortante como um caco de vidro, soou no andar de cima. Que tipo de mãe é você? Não sou pior do que você foi. Cassandra ficou imóvel, equilibrando-se em uma perna só, no meio de um quadrado, ouvindo. Até onde pôde perceber, houve um silêncio. Só que era mais provável que elas tivessem baixado a voz novamente, ao lembrarem que os vizinhos estavam a poucos metros. Len sempre dizia a Leslie, quando brigavam, que não queria que os vizinhos soubessem da vida deles. Só não pareciam se importar com o fato de Cassandra ouvir cada palavra. Ela perdeu o equilíbrio e baixou o pé. Fez isso por um centésimo de segundo, então tornou a levantá-lo. Até Tracy Waters, que tinha a reputação, entre as meninas da quinta série, de ser a mais severa das juízas de amarelinha, teria permitido que ela continuasse a partida, mas Cassandra havia perdido o entusiasmo pela brincadeira. O tom de voz de sua mãe a perturbara. Seu estômago tinha começado a doer. Largou a pedra e saiu dos quadrados. Estava quente demais para voltar ao quintal. O que ela queria mesmo era ler, fugir para o bosque encantado, subir a árvore distante ou ir para o pico dos contrabandistas com os 5. Podia visualizar seu livro em cima da cama, no lugar em que o tinha deixado de manhã, bem perto do travesseiro. Foi burrice não o ter trazido. Ouviu a voz de Len, que sempre surgia quando fazia alguma besteira. Pensou então nas estantes de Nell, nos livros antigos que cobriam as paredes do apartamento. Nell não iria se importar se escolhesse um e se sentasse para ler. Tomaria cuidado para não desarrumar nada, para deixar as coisas como as tinha encontrado. O cheiro de poeira estava forte lá dentro. Cassandra observou as lombadas dos livros, vermelhas, verdes e amarelas, e esperou que um título a atraísse. Um gato estava deitado na terceira prateleira, na frente dos livros, em uma nesga de sol. Cassandra não o notara antes e imaginou de onde ele teria vindo, como teria entrado no apartamento sem que ela reparasse. O gato, parecendo perceber que estava sendo observado, levantou-se e olhou para Cassandra com um ar majestoso. Então deu um salto gracioso para o chão e desapareceu debaixo da cama. A menina ficou olhando para ele, imaginando como seria mover-se com tanta leveza, desaparecer com tamanha desenvoltura. Ela pestanejou. Talvez não com tanta facilidade. Na parte da colcha em que o gato tinha roçado havia algo. Era pequeno e branco, retangular. Cassandra se ajoelhou e ergueu a ponta da colcha. Olhou embaixo da cama. Era uma pequena mala, uma velha mala. O fecho estava aberto e ela pôde enxergar um pouco lá dentro. Papéis, um pano branco e uma fita azul. De repente teve a convicção, a sensação de que precisava saber o que a mala continha, mesmo que isso significasse desobedecer ainda mais às ordens de Nell. Com o coração disparado, puxou a mala e abriu-a. Começou a examinar o que havia lá dentro. Uma escova de cabelo de prata, antiga e sem dúvida preciosa, com uma pequena cabeça de leopardo simbolizando Londres, gravada perto das cerdas. Um vestido branco, pequeno e bonito, um vestido bem antigo, do tipo que Cassandra nunca havia visto, muito menos possuído. As garotas da escola iriam rir se usasse uma coisa daquelas. Papéis amarrados com uma fita azul clara. Cassandra desatou o laço e abriu o pacote. Um retrato, um desenho em preto e branco. A mulher mais linda que Cassandra já vira, parada sob um arco no jardim. Não era um arco, era a entrada de um túnel de árvores. Um labirinto, pensou de repente, aquela palavra estranha surgindo em sua mente. Um monte de linhas em preto se combinava como mágica para formar o retrato,
e Cassandra imaginou como seria criar algo assim. A imagem era estranhamente familiar e, a princípio, ela não soube por quê. Depois percebeu. A mulher se parecia com um personagem de livro infantil, como uma ilustração de um conto de fadas, a donzela que vira princesa quando o belo príncipe enxerga além de suas roupas surradas.